Se tem uma coisa que é certa em inglês, é que o verbo to have significa ter, certo? Bom, nem sempre essa tradução é tão exata assim. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Estou falando com você de um problema e quero te dizer que só tem uma forma de se resolver esse problema. Talvez você traduzisse essa frase da seguinte forma: Have only one way to solve this problem. Mas essa tradução não estaria correta porque aqui não cabe o have. Olha só, sempre que o ter tiver significado de existir ou de acontecer, a gente vai usar em inglês there is. Dá uma olhada no exemplo então de como ficaria a frase. There is only one way to solve this problem. There is only one way to solve this problem. Nesse caso, o ter em português significa existir, né? Só existe uma forma de se resolver esse problema. Por isso a gente fica com a frase assim, there is. Agora, olha só, o there is tem que se adaptar à frase que você está usando. Então, por exemplo, se você tem algo no plural, você trocaria o is por are. Se caso houvesse, por exemplo, várias formas de resolver o problema, você diria there are a number of ways to solve this problem. There are a number of ways to solve this problem. Vamos dar uma olhada no exemplo em que ter significa acontecer. Em São Paulo existe uma corrida no último dia de todo o ano. Nesse sentido, eu estou dizendo que em São Paulo acontece uma corrida no último dia de todo o ano. Por isso, em inglês, eu diria In São Paulo, there's a race on the last day of every year. Outra coisa importante para você saber é que o there is, como muitas outras palavrinhas em inglês, também pode sofrer uma contração, passando de there is para there's. Mais ou menos da mesma forma que do not se torna don't. Ok? Por último, lembra que eu comentei com você que a gente tem que adaptar o there is para there are, no caso do plural? A mesma coisa acontece com tempos verbais. Por exemplo, se você está falando do passado, você pode ter que adaptá-lo para there was, ou there has been, ou ainda there had been. Já se você está falando do futuro, é possível que você tenha que usar there will be, ou there's going to be. Deixa eu dar um exemplo para tornar isso um pouco mais fácil. Por exemplo, eu quero dizer para você que antes da internet não havia uma maneira de se fazer chamadas de vídeo, como no Skype, por exemplo. Eu poderia dizer em português, antes da internet não tinha como fazer esse tipo de chamada, certo? Então eu consigo usar o verbo ter, aqui no sentido de existir, não existia como fazer isso. Em inglês eu diria o seguinte: Before the internet, there was no way to do a video call. Before the internet, there was no way to do a video call. Antes da internet não havia forma alguma de se fazer uma chamada de vídeo. Então não se esqueça, sempre que o ter significar existir ou acontecer em português, o equivalente dele não é have, mas sim there is. Não se esqueça também que o there is tem que se adaptar ao uso que você fizer dele. Por exemplo, se você estiver falando de algo no plural, there are. Se você estiver falando de algo no passado, dentre outros você pode usar there was, ou inclusive there were, se você estiver no passado, porque o plural de was é were. E no futuro, também dentre outros, você pode usar there will be. Nesse caso, a gente tem there will be tanto para o singular quanto para o plural. Tá certo? Se você tem um amigo ou uma amiga que podem aprender alguma coisa com a lição de hoje, marque eles aqui embaixo nos comentários. Se você gostou da dica de hoje, é só curtir a página do Inglês Sem Medo para receber as próximas. Te vejo lá!